Hoje é a aula de número 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade de Polya-Vinogradov. Tá? Então, informações para vocês. Então, ficou a lista 4, tá? Para a próxima terça. Tá? Nosso calendário de aulas. Essa semana nós vamos ter aula normalmente terça, quarta e quinta. Tá? Aí eu vou querer dar uma aula extra na sexta. Tá? Então, nós vamos ter 2 aulas extras. Tá? Então, vamos ter aula fora o horário normal. Terça, quarta e quinta, né? Nós vamos ter aula nessa sexta. Tá? Qual é o dia? Sexta-feira, que dia é? 30 do 1. Tá? E na segunda, 30, 31, primeiro, 2 de fevereiro. Tá? Então, vou botar uma aula extra na sexta e na segunda. E depois vamos ter aula na terça. Ou seja, nós vamos ter aula todo dia de hoje até a próxima terça. Terça, quarta, quinta e sexta, segunda e terça. Depois nós paramos e vocês vão fazer prova na outra quinta. Nós vamos ter um break aí até a prova de vocês, que é na quinta seguinte, tá? Então, prova 1, porque eu vou estar viajando, tá? Prova 1 na quinta-feira, 4, 5, 12 do 2, tá? Tá? Então, nós vamos ter 15 aulas, né? Hoje é a aula 10, contando com a aula de hoje, as próximas 6 aulas são nos próximos 6 dias letivos. Tá? Nessa terça a gente acaba a aula 15, vocês têm aí 10 dias, 9 dias para estudar, botar a matéria em dia, estudar para a prova na outra quinta. Só mais uma para vocês entregarem no dia da prova. Né? Pensem aí, vocês já estão fazendo 39 problemas, vou tentar botar mais 11 para vocês fazerem 50 problemas antes da prova. Aí fica bacana. Tá? E aí vocês vão para o carnaval em paz, e depois a gente volta na quinta-feira depois do carnaval. Tá? Para mais 5 aulas seguidas. Quinta, sexta, segunda, terça e quarta, e a prova final na quinta, dia 26 de fevereiro. E o curso acaba. Tá tranquilo? Matéria da prova 1 é até a aula 15. Tá? Mas não se preocupe não. Prova mais para... Se você estiver estudando direitinho, fazendo as listas, né? Já estou botando problemas nas listas que eu pensei em botar na prova, mas eu já boto na lista para vocês pensarem, então vai ter uma boa... Eu imagino que eu quero fazer uma boa interseção com as listas, tá? Meu objetivo aqui não é, de modo algum, crucificar ninguém na prova, então a prova é mais um reflexo. Se você estiver estudando bem, fazendo as listas, você vai se dar bem na prova, tá? Não se preocupe com isso, não. Mas tem que estudar direitinho. Muito bem, essa semana vai ser uma semana particularmente interessante, eu acho que talvez seja a semana mais interessante para todo mundo aqui, né? O que a gente vai fazer essa semana? O que está previsto? Nós temos 4 aulas, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade de Polya-Vinogradov, né? Como é que a gente soma, né, os caracteres, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre sobre as funções L de Dirichlet e o teorema dos primos em progressão aritmética. Na quinta, a gente vai provar o teorema do número primo. E na sexta, a gente vai falar um pouco sobre as equações funcionais para a função zeta e para funções L. Tá? Então, hoje é realmente a parte mais clássica de teoria analítica dos números. Semana passada foi mais preparação, né? Mas ao fim dessa semana, vocês vão estar com todo o maquinário na mão, né? Podendo já mostrar para as namoradas de vocês como é que é a prova do teorema do número primo, né? Para os namorados de vocês, no caso das meninas. Muito bem. Então vamos começar por uma revisão, né? O que foi que a gente fez na semana passada, tá? Semana passada a gente teve 3 aulas, né? A primeira a gente falou um pouco sobre teoria elementar dos números primos, né? Definimos o que era uma função aritmética, definimos a convolução de Dirichlet de 2 funções aritméticas, vimos a inversão de Möbius, alguns pares de funções inversas, algumas identidades bacanas, e acabamos por provar, né, o teorema de Chebyshev. Né? Então, highlight aqui da primeira aula, né,
quer dizer, da aula 7, né, foi a prova do Teorema de Chebyshev, né, que diz que se você pegar, né, essa soma aqui, né, psi, que eu defini como psi de x, que era a soma da função de von Mengel, né, que isso daqui era essencialmente da ordem de x, né? Isso aqui era menor do que C1x ou que C2x. Tá? No final das contas, a gente quer provar que isso aí é essencialmente da ordem de x, que é equivalente ao teorema do número primo. Na aula eu fiz com constante C1 e C2 log de 2 e log de 4. Na lista de exercícios eu mostro para vocês um truque para você refinar isso aí ainda mais. Tá? Na aula 8, a gente falou um pouquinho sobre a parte de séries de Dirichlet. Né? A gente viu que os domínios, né, definimos o que era a abscissa de convergência de uma série de Dirichlet, definimos a abscissa de convergência absoluta de uma série de Dirichlet, e a gente viu que se uma certa série tem as somas parciais limitadas em um certo pontinho, né? Então se você pega uma série de Dirichlet dessas, o resultado principal que você tem que sair dessa aula é sabendo que o domínio onde uma série de Dirichlet define uma função analítica, né? Se houver um certo pontinho onde as somas parciais são uniformemente limitadas, então essa série define uma função analítica no semi-espaço à direita desse pontinho S0 aqui, tá? Onde as somas parciais são limitadas. Então, somas parciais uniformemente limitadas em um certo ponto implica analiticidade ao lado direito dela, né? E a gente vê alguns exemplos da função zeta, né, de como estender até a continuação, quer dizer, meromorfa da função zeta do real de S maior do que 1 até o real de S maior do que 0. Tá? Mas esse era o principal ponto dessa aula número 8, né? Falar um pouquinho sobre séries de Dirichlet, relembrar um pouquinho os conceitos de variável complexa que entram aqui, né? Teorema de Moreira, aproximação uniforme em compactos, e assim por diante, e lembrar que o domínio delas são realmente semiplanos à direita. Na aula passada, na aula 9, a gente falou um pouquinho sobre caracteres em grupos. Né? A gente começou com o grupo G abeliano, grupo G abeliano finito, e nós definimos, né, o G chapéu como sendo o grupo dos caracteres, que nada mais são do que homomorfismos de G no grupo multiplicativo, C+. Né? Ou seja, a imagem, como é um grupo finito, vai no círculo unitário, tá? E entre outras palavras, a gente viu que G era igual a cardinalidade do G chapéu, né? Na verdade, o G é isomorfo ao G chapéu, como vocês vão provar na lista de exercícios, né? Outra noção bastante interessante que a gente viu foi a noção das relações de ortogonalidade. Vocês não podem esquecer, isso aqui é talvez o mais importante dessa aula. Né? Que essencialmente diz o seguinte: se você pegar, né, uma soma fixada num elemento do grupo G, né, na verdade fixado um caráter, e somar sobre todos os elementos de G, tá? Isso aqui dá cardinalidade de G, né? Se o teu caráter for o principal, o caráter principal, o caráter que manda todo mundo em 1, e dá 0, caso contrário. Né? Esse statement tem uma versão dual, que é se você somar, não sobre todos os elementos do grupo, mas somar sobre todos os caracteres em G chapéu, mesma coisa. Isso aqui dá cardinalidade de G se o seu elemento Gzinho for 1, e dá 0, caso contrário. Então, isso aqui vai ser importante no que a gente vai fazer hoje. E a gente terminou, na aula passada, falando um pouquinho sobre o que é a transformada de Fourier nesses grupos. Né? O que é a transformada
O que é a transformada de Fourier nesse sentido? Tá? Então, aqui você pegava todo o espaço das funções C de G em C, né? Então, isso aqui é o espaço de todas as funções, isso aqui é o espaço vetorial das funções U de G em C, né? Esse espaço vetorial, obviamente, tem dimensão, né? Dimensão desse espaço aqui é a cardinalidade de G. Tá? Eu tenho, né? Eu vou definir nesse espaço aqui o meu produto interno UV, né? Como sendo aqui, eu botei aqui 1 sobre G meio, soma de U de X, V de X barra, sobre X pertencente ao grupo. Isso aqui é o meu produto interno. Tá? Com respeito a esse produto interno, a gente viu que, né, eu tenho cardinalidade de G caracteres também, e esses são 2 a 2 ortogonais. Né? Então, eles formam uma base ortogonal. Tá? Então, os meus caracteres, o G chapéu, né, é base ortogonal. A gente viu isso daqui. Isso aqui, essencialmente, é uma reformulação dessas relações de ortogonalidade asterisco aqui, né, como a base ortogonal desse espaço. Então, você pode expressar qualquer função U de X, tá, como uma combinação linear desses caracteres, né, uma combinação linear dos caracteres Q de X, onde Q pertence a G, aí aqui vamos mudar essa normalização aqui, 1 sobre G a meio, né, e certos coeficientes, tá? Esses coeficientes, para cada caráter Q, eu tenho um coeficiente, eu vou chamar de U chapéu de Q. Né? Esse U chapéu aqui nada mais é do que minha transformada de Fourier. Né? Então, pela ortogonalidade, se você fizer simplesmente, né, então esse U chapéu de Q nada mais é do que U escalar produto interno de U com Q, que é 1 sobre G a meio, né, vezes a soma de U de X, Q de X barra, X pertencente a G. Tá? Isso aqui é fácil de ver. Né? Você pode definir assim, se você quiser, defina o chapéu de Q como sendo isso e verifique que essa identidade vale. Ou, se você preferir, defina o chapéu de Q como sendo os coeficientes da representação de U nessa base e prove que isso daqui vale. É totalmente equivalente. Tá? Então, um caso particular disso, de importância para o que a gente vai fazer hoje, né? Um caso particular disso é o caso onde você está trabalhando no Z módulo QZ. Aditivo. Tá? Então, ou seja, o grupo cíclico com que elementos? Tá? Então, na verdade, o grupo cíclico com que elementos? Tá? Então, na verdade, o que é que eu posso? Eu posso pensar nos meus elementos de G, como sendo os inteiros módulo Q. Certo? São os meus elementos de G. Tá? Então, o G, eu posso pensar como sendo os inteiros, né, módulo Q. E o G chapéu, né, os caracteres, né, quem são os caracteres, né, desse grupo aqui? É um ciclo com que elementos? Então, basta eu pegar o gerador, né, vamos dizer que o gerador é o 1. Nesse caso aqui, o elemento neutro é o 0, tá? O meu gerador é o 1. Né? Então, basta eu saber onde é que vai o 1. Então, é o conjunto de todas as funções que mapeiam 1 no E elevado a uma raiz qésima da unidade. Né? Então, mapeia num certo E elevado a M, 2πi M sobre Q, né? Onde o M varia de 0, 1, 2 até Q menos 1. Certo? Em outras palavras, se eu mapeio 1 nesse cara aqui, eu mapeio o N, então, no E elevado a M, N sobre Q. Ou seja, para todo M de 0 a Q menos 1,
ou todo m de 1 até q, se você quiser, você tem um caráter associado a ele. Certo? Você também pode pensar, então, né, no G chapéu como sendo também os inteiros módulo Q, né? Onde para cada inteiro módulo Q você tem o caráter que manda esse caráter aqui, para cada inteiro M, você tem o caráter que manda um inteiro N qualquer no E elevado a Mn sobre Q. Tá? Isso aqui dá exatamente esse isomorfismo que eu estava falando para vocês entre o G e o G chapéu. Né? Nesse caso ele é bem evidente. Tá? Portanto, a gente pode escrever essas relações aqui. A gente pode escrever aqui a transformada de Fourier, nesse caso, a transformada de Fourier finita, né, de uma forma bem concreta. Tá? Então, se U, você pode escrever assim, se U, né, é uma função de Z módulo QZ em C, né, ou se você preferir, U é uma função de Z em C que é Q periódica, também pode ver assim, não tem problema. Mesma coisa, né? Você pode escrever, então, a sua U num inteiro N, tá? Como sendo, aí vamos lá, é 1 sobre Q a meio, que é a ordem do grupo, a soma sobre todos os caracteres, só que os caracteres aqui estão ordenados, indexados de 1 a Q, por exemplo. Né? Em vez de botar o chapéu no caráter Q, eu vou botar o chapéu de M, porque cada M define um caráter. Né? E aqui vai ficar a soma, o chapéu vezes esse caráter, exatamente, que manda, é o caráter M, né? Então é N, M sobre Q. Né? Então posso escrever U de N como sendo isso. Tá? E também posso escrever, se quiser, U chapéu de M, né? Da mesma forma agora a soma aqui de N de 1 até Q, de quem? De U de N, tá? Vezes o Q barra, né? O Q barra, só que aqui é menos NM sobre Q. Isso aqui é bem próximo da representação de Fourier, que todo mundo está acostumado. A transformada de Fourier é definida como a integral da minha função vezes U elevado a menos 2πi, né? Só 2πm, né? Só que aqui eu tenho que sempre ter um N sobre Q aqui. Tá? E a inversão de Fourier, a função é a transformada de Fourier vezes U elevado a mais 2πx, né? Então isso aqui está bem parecido com as fórmulas originais. Tá? Por fim, a gente acabou definindo o que são esses caracteres de Dirichlet. O que é um caráter de Dirichlet para mim? Aí, na verdade, aqui eu vou pegar o grupo G como sendo o Z módulo QZ. Só que agora eu vou pegar o grupo multiplicativo desses caras, né? Z módulo QZ é o grupo multiplicativo, ou seja, esse cara aqui eu sei que ele tem φ de Q elementos. Tá? Eu vou pegar um caráter nesse grupo aqui, ou seja, eu tenho φ de Q caracteres, né? E vou pegar ele e vou estender, né? Então, que inicialmente é um caráter em G chapéu, é um cara que está definido em qualquer cara primo com Q, e eu vou simplesmente estender a definição, né? Eu vou estender a definição a todo um N inteiro, né? Pondo Q de N igual a 0 se o N não for primo com Q, né? Se o MDC de NQ for diferente de 1. Ou seja, inicialmente eu defini esse caráter só nos caras que são primos com Q, e aí eu estendo a definição para todo N inteiro, pondo ele igual a 0, tá? Se o N não for primo com Q. Essa função estendida, ela não é mais um homomorfismo de Z em C, tá? Mas ela é uma função que ela ganha a propriedade de ser completamente multiplicativa.
Ou seja, para todos os pares de inteiros mn, vale que Q de mn é o Q de m vezes o Q de n. Tá? Se o m e o n forem primos com Q, essa propriedade multiplicativa vale por causa do caráter original, módulo QZ, né? Então, se m e n são primos com Q, o m vezes n também é primo com Q. E se um dos dois não for primo com Q, bem, esse cara aqui vai ser zero, e obviamente o produto m vezes n não vai ser primo com Q, esse cara aqui vai ser zero também. Então, isso aí vale para quaisquer m e n inteiros. Tá? Então, é isso que a gente chama um caráter de Dirichlet, né? Caráter de Dirichlet, módulo Q. Existem, por construção, φ de Q, caracteres de Dirichlet módulo Q. Aí a gente viu no final da aula passada, deixei para vocês fazerem como exercício, a possibilidade de esses caracteres módulo Q serem primitivos ou serem induzidos por um caráter de módulo que divide Q, né? Na verdade, toda vez que ele é induzido, existe um menor divisor de Q, que é o chamado condutor, tal que ele é induzido por esse cara. A gente viu alguns exemplos na aula passada. Espero que todo mundo se lembre disso. Muito bem. Então, agora vamos começar nossa aula de hoje. Vamos ver o que eu quero fazer. Muito bem. Então, deixa eu fazer o seguinte. Então, tá. Uma observação que eu quero deixar claro para vocês, tá? E até reforça esse... Eu não quero que vocês confundam um caráter de Dirichlet com uma coisa que eu defini aqui em Z módulo QZ, e a transformada de Fourier nesse contexto, tá? Então, todo caráter de Dirichlet todo caráter de Dirichlet, né, módulo Q, é uma função Q periódica, tá? Continua sendo, é uma função continua sendo uma função Q periódica. Portanto, sendo uma função Q periódica, ele admite uma expansão e transformada de Fourier, como está escrito aqui. Né? Portanto, admite a expansão de Fourier digamos como uma estrela. Tá? Meu caráter Q, caráter de Dirichlet, agora faz às vezes da U aqui, né? Então você pode, não há problema nenhum você escrever o Q chapéu de M, né? Nada mais é agora do que 1 sobre aquela expansão ali, né? Agora se eu quiser escrevê-lo nessa base aqui, que é a meio, né? Soma M de 1 até Q é a de baixo, né? Não confunda as duas coisas. Um caráter de Dirichlet, existem φ de Q deles, né? Você estende. Tá? Ele é uma função Q periódica, então ele admite uma decomposição de Fourier, né? Com essa base aqui, que são os caracteres nesse grupo aqui aditivo. Tá? Muito bem. Então, a primeira proposição do dia, proposição 1, é a seguinte. Seja que
um caráter de Dirichlet primitivo módulo Q. Então, a transformada de Fourier, quando eu não mencionar a transformada de Fourier deve sempre se referir a um certo grupo, né? G. Quando eu não mencionar nada, porque eu estou me referindo à transformada de Fourier com relação ao Z módulo QZ aditivo, né? Essa transformada de Fourier aqui em cima. Então, a transformada de Fourier, que chapéu satisfaz que chapéu de M é igual a que chapéu de 1 vezes que de M barra. Além disso, o número complexo que chapéu de 1 tem módulo 1, ou seja, que chapéu de 1 tem módulo 36, 37, 38. Tá? Então, essa é a primeira proposição do dia. Vamos provar isso daqui. Vou apagar aqui. Que é que eu quero fazer? Então, está escrito aqui em cima, né? Eu começo com, vamos fazer o seguinte, se o MDC de M e Q for 1, se o MDC de M e Q for 1, né? O que chapéu de M, que é por definição isso, né? 1 sobre Q a meio, soma de N de 1 até Q de N é elevado a menos Mn sobre Q, 2πi. Tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar. Né? Se o MDC de Mq é 1, então isso aqui implica que o Q de M é um cara, né, que tem módulo 1. Né? Então, Q de M vezes o Q de M barra, isso aqui dá 1. Né? Então, eu vou pegar dentro dessa soma aqui e vou multiplicar por Q de M. Vou simplesmente multiplicar por Q de M barra vezes Q de M. Q de N é elevado a menos Mn sobre Q. Tá? Então, não fiz nada, só fiz pegar e multiplicar aqui dentro por Q de M vezes Q de M barra. Tá? Só que agora o que eu faço é passo esse Q de M barra para fora, já que a soma é em N. Tá? E aqui eu uso a propriedade multiplicativa desse caráter de Dirichlet, né? Q de M vezes Q de N é o Q de Mn, é elevado a menos Mn sobre Q. Né? E é aqui que você tem que fazer a observação não trivial. Então, o primeiro truque não trivial para essa prova é só você multiplicar por Q de M barra. E o segundo truque é você observar que se o M for primo com Q, né, quando N percorre toda a classe de resíduos de 1 até Q, N vezes M percorre também toda a classe de resíduos de 1 até Q. Né? Então, isso aqui é a soma. Vamos trocar aqui até a variável, se você quiser, de L de 1 até Q,
ou de K de 1 até Q, né? Que de K é elevado a menos K sobre Q. Tá legal? Ora, mas isso nada mais é do que o Q barra de M vezes... E 1 sobre raiz de Q vezes essa soma é, por definição, né? Essa é, por definição, essa mesma soma quando Mzinho é 1. Então, esse cara aqui é o Q chapéu de 1. Então, está provada essa identidade aqui. No caso de o M ser primo com Q. Em segundo lugar, então vamos lá. Agora, se o MDC de Q e M não for 1, né? Deixa eu ver como é que eu vou escrever ele aqui. Se o MDC de MQ não for 1, deixa eu escrever ele dessa forma aqui. Se ele for um R, eu vou escrever aqui como M sobre L igual a Q sobre D, se ele for um cara, isso aqui maior do que 1. Tá? Tá? Note que nessa primeira parte aqui eu não usei de modo algum o fato dele ser primitivo. Tá? Não usei o fato dele ser primitivo. Tá? Então isso aqui, essa primeira parte aqui, ela vale, inclusive, se o meu Q não for primitivo. Se o M não for primo com Q, o Q de M vai ser 0, e eu quero provar então que o meu Q chapéu de M vai ser 0 também. Tá? Então eu escrevo o MDC como sendo R é maior do que 1, eu vou escrever CR como sendo, ele divide M, então é um M sobre L, e divide Q, é um Q sobre D. Tá? Muito bem. Agora sim eu vou usar o fato, como esse meu Q é primitivo, existe um certo A congruente a 1 módulo D. Existe um certo A congruente a 1 módulo D, tal que o meu Q de A é diferente de 1. Esse é um exercício, eu botei como proposição na aula passada, mas pedi para vocês fazerem na lista de exercícios, dizer que todo caráter primitivo, quer dizer, se para todo cara congruente a 1 módulo D eu tivesse que o Q de A fosse igual a 1, esse meu caráter não seria primitivo, seria induzido por um caráter módulo D. Tá? Essa é uma das equivalências que eu botei para vocês fazerem como lista de exercícios. Então, como ele é primitivo, vai ter que existir um A congruente a 1 módulo D, de modo que esse Q de A seja diferente de 1. Muito bem. Agora, com isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos escrever o seguinte. Daí, vale que o meu Q chapéu de M, essa soma aqui, 1 sobre raiz de Q, fez a soma N de 1 até Q, o que eu quero fazer aqui agora? Na verdade, existe um A congruente a um módulo D primo com Q ainda, né? Isso. Tá? Essa é a equivalência. Existe um A congruente a um módulo D com MDC de A e Q, tá? Tal que o Q de A é diferente de 1. Era essa a equivalência. Tá? Se para todo A primo com Q,
tal que é congruente a um módulo D, eu tivesse o que de A é 1, então esse aqui seria induzido por um caráter módulo D. Tá? Então existe um A nessas condições. Então, do mesmo jeito que eu tenho, por definição, né, isso aqui é o que de N, vezes a transformada de Fourier, elevado a menos Mn sobre Q. Tá? Eu posso fazer essa minha soma, rodar não só sobre N, mas rodar sobre N vezes A. Quando eu pego a soma, quando N varia sobre todos os resíduos, e pego N vezes A, como o A é primo com Q, N vezes A também varia sobre todos os resíduos. Tá? Biunivocamente. Né? Então, isso aqui tá, posso escrever assim. Muito bem, o que é que eu faço agora aqui? Aqui eu faço o seguinte. A primeira coisa que eu faço é tirar o que de A para fora. Tirar para fora é foda, né? Tirar da soma. Tirar o que de A da soma. Então, aqui fica 1 sobre Q a meio. Soma de N de 1 até Q. Q de N. Aí, aqui eu vou usar que M sobre Q é a mesma coisa que L sobre D. Então, aqui é E elevado a menos L sobre D. Então, L sobre D, NA. Tá? Só que A é congruente a 1 módulo D. Tá? Então, quando você olhar o resto da divisão de A por D, né, essa exponencial aqui é elevada a menos 2π vezes um número. Como o denominador é D, só depende do resíduo de cima módulo D. Como A é congruente a 1, então eu posso escrever essa soma aqui como sendo Q de A, 1 sobre Q meio, soma N de 1 até Q, Q de N é elevado a menos Ln sobre D. Tá legal? Aí bem aqui você vai e troca de novo L sobre D por M sobre Q. Tá? Então eu vou trocar aqui o L sobre D por... Então tem mais um passo, deixa eu escrever aqui para ficar bonitinho. Q de A, 1 sobre raiz de Q, soma de N de 1 até Q, Q de N é elevado a menos M sobre D, Mn sobre D. E aqui você volta para quê? Você volta para o Q chapéu de M. Tá? Então, por essa cadeia de igualdades aí, essa cadeia de igualdades, a gente chegou que o Q chapéu de M era igual ao Q de A. Oi. M sobre Q, obrigado, exatamente, M sobre Q. Né? L sobre D é M sobre Q. Isso. E esse cara aqui é exatamente o Q chapéu de M. Então você chegou que o Q chapéu de M é o Q de A vezes o Q chapéu de M. Então, como o meu Q de A não é 1, a única alternativa é eu ter Q chapéu de M igual a 0. Pronto. Isso conclui a prova desse resultado aqui. Tá claro? Tranquilo. Então, vocês podem, de repente, usar isso daqui para provar o último problema da lista de exercícios de vocês. Problema 39, você vai usar exatamente considerações aritméticas, somas do mesmo jeito que a gente fez aqui. Dúvidas? Professor, mais fácil do que isso é impossível, né? Muito bem. Então, agora, a gente vai falar um pouco, né? Então, essa prova desse resultado é tranquilo, né? Eu só usei o fato de que ele é primitivo para provar essa igualdade, no caso que o M não é primo com Q, né? O caso onde o M é primo com Q vale em geral, inclusive se o caráter não for primitivo. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho do tema principal da aula de hoje, que é essa desigualdade de Polya-Vinogradov.
desigualdade de polinomiais integrável. E o objetivo principal dessa desigualdade aqui é o seguinte, é você limitar um que eles chamam de character sum, uma soma de caracteres, uma soma consecutiva de caracteres, né? Então aqui, nessa discussão, o que vai ser, seja aqui um caráter módulo Q, né? E o objetivo dessa discussão é você encontrar cotas não triviais. Para quê, gente? Para a soma, né? Quando n vai de um certo nzão mais 1 até m, ou de n até m, se você quiser, de Q de n. Como é que você limita essa soma aí? Qual a primeira coisa não trivial que você pode me dizer sobre isso, né? Obviamente, né, se o Q for o caráter primitivo, né? Desculpa, for o caráter principal, se o Q for o caráter principal, for 1 toda vez que o n não for primo com Q, né? Então isso daqui não tenho nada o que fazer, né? Moralmente, isso daqui é, para cada classe completa de resíduos, módulo Q, eu vou estar somando 1 φ de Q vezes, né? Então isso aqui não tem muito o que fazer, essa soma aqui, essa soma de Q de n de 1 até n de nzão até mzão, né? Isso aqui, moralmente falando, vamos botar aqui só de nzão mais 1, só para ficar mais fácil. Né? Isso aqui eu não posso fazer nada melhor do que você botar aqui m menos n, dividir por q, né? Pegar a parte inteira superior desse cara, né? E multiplicar por φ de q. Então, isso aqui não pode, eu não posso melhorar o que é isso, né? É o número de classes de resíduos que eu tenho, cada classe completa eu tenho um φ de q, né? E eu tenho que botar mais uma para frente, uma classe incompleta, onde eu posso ter até perto disso aí. Então, vou botar aqui m menos n sobre aqui, parte inteira superior, certamente eu não posso fazer melhor do que isso. E também é limitado por m menos n sobre q, parte inteira, φ de q, né? Pronto, então é isso aí. Né? Toda a graça acontece, né, se o que não for principal. Se o que não for o caráter principal, for um caráter legítimo, né, onde nem todo mundo vai no 1, então você espera que haja cancelamento aqui nessa soma, né? Na verdade, a gente já viu que há cancelamento, né? Porque toda vez que eu passar por um sistema completo de restos, né, módulo Q, pela relação de ortogonalidade, isso aqui tem que zerar. Né? Toda vez que eu passo por um sistema completo de restos módulo Q, isso aqui tem que zerar. Né? Então, você vê facilmente aqui pelas relações de ortogonalidade, você vê o seguinte, que você pegar uma soma dessa de nzão mais 1 até m, somar o Q de n, aqui podem ter vários sistemas completos de resto aqui, né? Se você está aqui de n mais 1 até m, né? Você pode ter um sistema completo aqui, outro sistema completo aqui, outro sistema completo aqui, tal, até pode sobrar vários sistemas completos de resto e sobrar um pedacinho no final. Né? Em cada um desses sistemas completos de restos módulo Q, essa soma aqui se cancela e dá zero, pelas relações de ortogonalidade. Você pode chegar com uma coisinha no final, né? Uma coisa que não é um sistema completo de restos. Qual é a cota superior que você tem para isso daqui? Φ de Q, né? Exatamente, φ de Q sobre 2. Tá?
Tá? Isso é a cota trivial que você tem, por quê? Porque só tem feed, em um sistema completo de restos, só tem feed Q caras que são não zero. Tá? Como a soma no sistema completo de restos tem que zerar, eu só posso ir para cima feed Q meio se eu tiver feed Q meios para compensar e poder voltar. Né? Então a cota trivial não é feed Q, é feed Q sobre 2 nesse caso. Tá? Muito bem, a desigualdade de Polya Vinogradov melhora isso daqui consideravelmente. Tá? É isso que a gente vai provar hoje. Observe que se o Q for primo, por exemplo, o feed Q é essencialmente Q. Né? O feed Q é Q menos 1. Então essa cota aqui ela pode ser tão grande quanto Q menos 1 sobre 2. Diga. Ah, faltou fazer isso, né? Desculpem. Faltou fazer isso aqui. Obrigado. Tá. Vamos fazer aqui. Adendo. A prova da proposição 1. Deixa eu acabar aqui. Antes de a gente fazer a desigualdade de Polya Vinogradov, vamos concluir isso aí. A prova da proposição que a gente concluiu foi que o Q de M, que a gente provou foi que o Q chapéu de M era o Q chapéu de 1 vezes o Q de M barra, né? Foi isso aqui que a gente provou? Para todo M. Tá? Só que agora eu vou usar o meu Plancherel. Tá? Teorema Plancherel, né? Que vai me dizer que a soma de o Q de M ao quadrado, Q de M ao quadrado, isso aqui é igual a soma Q chapéu de M ao quadrado. Né? É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, né? Só que essa soma desse lado é que chapéu de 1 sai, então que chapéu de 1 ao quadrado sai, e fica simplesmente a soma do meu Q de M ao quadrado. Tá? Portanto, essa soma aqui, na verdade, eu sei até o que é, né? Ela é φ de Q, essa soma aqui quando M vai de 1 até Q, né? Então, isso aqui implica que o meu Q chapéu de 1 tem que ter módulo 1. Tá? Então, isso aqui é só uma aplicação simples da igualdade de Plancherel, que a soma dos coeficientes de Fourier a soma dos quadrados dos coeficientes de Fourier tem que ser a soma dos norma L2 da minha função. Muito bem. Obrigado pelo lembrete, André. Então, voltamos à discussão aqui. O que a gente quer agora é encontrar cotas não triviais para essas somas de caracteres, somas sobre números consecutivos. Essa é a cota trivial. E a cota que eu vou botar agora para vocês é essa desigualdade de Polya Vinogradov. Então, vamos lá. Teorema 2 da aula de hoje. Que é o seguinte, vamos lá, seja aqui um caráter de Dirichlet módulo Q. Primitivo e não principal. Então, essa soma aqui, quando n varia do mesmo jeito que está somando aqui, né? N mais 1 até um certo mzão na frente, né? Q de n. Isso aqui é menor ou igual do que Q a meio
log Q. Se Q não é primitivo, tem condutor F. Deixa eu ver se esse aqui é não primitivo e não principal. Com condutor F. Então, essa soma, mais um até um M qualquer, que de N é menor ou igual do que 2 vezes que é meio log de F. Muito bem, vamos tentar provar. Vamos tentar provar isso daí agora. Observe que essa cota melhora substancialmente essa cota aqui, né? Que essa daqui ela podia ser da ordem de Q sobre 2, né? Que eu estou trocando meu Q sobre 2 por, né, raiz de Q log Q. Estou ganhando uma coisa da ordem de raiz de Q. Tá bom, vamos tentar provar isso daí. Então, a ideia para você provar isso daqui, qual é a ideia básica? É você, de fato, expressar o Q de N, fazer a sua expansão de Fourier, tá? Usar o que você conhece sobre os coeficientes de Fourier e Chapelle, usar essa expressão aqui, tá? Trocar as somas, e aí no meio vai aparecer uma certa soma de exponenciais, do mesmo jeito que apareceu quando a gente fez as desigualdades para discrepâncias. Né? Essa soma de exponenciais, ou você dá a cota trivial, que limita cada exponencial por 1, ou você pode somar as exponenciais como uma PG, e você ganha uma cota do tipo cossecante, né? 1 sobre seno de alguém. E essa é a cota que a gente vai usar. Né? Então vamos lá. Então, vamos primeiro supor, né, que a gente está nesse caso 1. Né? Então suponha que o meu Q é primitivo e não principal. Então, eu vou escrever Q de N como a sua expansão de Fourier. Né? Então, é 1 sobre Q a meio, soma, quando M varia de 1 até Q Chapelle de M é elevado a Mn sobre Q. Né? 2πi Mn sobre Q. Essa é a expressão do Q como transformada de Fourier. Tá? Vou além disso, né, e vou botar agora o que eu sei que o Q Chapelle de M satisfaz. Né? Então, aqui é pela proposição 1. Pela proposição 1, isso vai ser igual a soma M de 1 até Q Chapelle de M é Q Chapelle de 1 vezes o Q de M barra. Beleza. Tá? Então, agora vamos avaliar a soma que a gente quer. Portanto, quando eu estiver pegando uma soma de caracteres, n de nzão mais 1 até um certo mzão, de Q de n, isso aqui dá igual a... Posso tirar esse 1, que é meio aqui fora, fica a soma nzão mais 1 até m, e aqui dentro eu boto essa soma aqui, né? De m de 1 até Q Chapelle de 1, Q Chapelle
que barra de m é elevado a m, n, q. São duas somas finitas, né? Aqui eu uso o que de um pode sair dessas somas, né? E eu só uso o teorema de Fubini aqui para trocar. Então, isso aqui fica que chapéu de 1 sobre q quadrado. E aí fica a soma, vou primeiro passar a soma do m para fora, vou trocar. Que chapéu de m, que barra de m sai. E a outra soma n de nzão mais 1 até m, dessas exponenciais fica dentro. Certo? Muito bem. Muito bem. Daqui eu não tenho mais nada a fazer mesmo, né? Então... Isso aqui me implica, e aqui eu estou usando a proposição 1 de novo, né? Que o módulo dessas somas aqui de n de nzão mais 1 até um certo m, é menor ou igual que o quê, né? Vou usar a proposição 1 de novo, porque esse cara que saiu aqui da soma tem módulo 1. Tá? Então, vou limitar isso aqui por módulo 1. Isso aqui eu não posso fazer muita coisa, então também que limitar por módulo 1. Né? E aqui eu vou ficar com essa outra soma dentro. Então fica menor ou igual do que 1 sobre raiz de q, né? Soma m de 1 até q dessa soma aqui, né? É elevado a mn sobre q. Muito bem. Muito bem. Só que isso aqui é menor ou igual, a gente já viu, 1 sobre q meio, soma de m de 1 até q. Qualquer soma, né, de exponenciais desse tipo, tá? O que foi que a gente viu? Quando a gente somou, né? Se você somar PA, uma soma elevado a... Aqui é o n que está variando, né? Então, se você somar aqui uma soma do tipo E elevado a n alfa, 2π n alfa, né? Com n em qualquer intervalo, n mais 1 até mzão, a gente viu que isso daqui era menor ou igual. Se eu fizer a soma da PA, da PG, desculpa, eu vou ter que isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre seno de π alfa. Independente do nzão e do mzão. Né? É só fazer a soma da PG, depois fazer aquele truque de multiplicar em cima e embaixo por um cara para fazer aparecer seno em cima e seno embaixo. Seno em cima é menor ou igual que 1, então fica só o seno de baixo. Tá? Então vamos usar isso daqui. Né? Então isso aqui fica 1 sobre raiz de q, soma de m de 1 até q. Agora o m estando fixo, você somou em n. Né? Então isso aqui fica menor ou igual do que 1 sobre seno de π m sobre q. πm sobre q. Tá certo isso? O que é que eu quero fazer aí? Eu não quero botar o... Tá. Deixa eu tirar o Q, né? Eu vou só fazer uma coisa antes de botar esse módulo aqui, trocar por 1, tá? Eu vou tirar o Q, porque quando m é igual a Q, o Q de m dá zero. O Q de Q dá zero, porque o Q, obviamente, não é primo com Q. Tá? Então, deixa eu transformar essa soma aqui numa soma que vai de 1 até Q menos 1. Isso aqui é importante, né? Porque senão essa cota explodiria. Então, fica Q menos 1 vezes isso.
Então, o nosso objetivo agora é limitar uma soma desse tipo. Então, aqui você tem uma função, né? Observe que quando m vai de 1 até q menos 1, isso aqui está sempre entre 0, né, e π. Sempre entre 0 e π. Então, você tem uma função aqui que é a função cossecante. Né? Função cossecante, se você olhar para o gráfico dela entre 0 e π, né, lembra que vai dar uma coisa assim, né? Tá? Então, você pode ver que, de fato, a cossecante é convexa. Tá? Se você quiser, você pode pegar f de x igual a cossecante de x e verificar que, de fato, f duas linhas de x é maior ou igual que 0 em 0π. Tá? O que eu quero usar aqui é usar uma desigualdade do tipo Jensen. Tá? Desigualdade do tipo Jensen vai me dizer que o f da média, nesse caso aqui, né, é menor ou igual do que a média dos f's. Né? Então, aqui, vamos ver o que a gente pode concluir aqui pela desigualdade de Jensen. Se eu integrar de m menos meio até m mais meio, essa função aqui, 1 sobre seno de π x sobre q dx, né? Isso aqui é um intervalo que tem comprimento 1. Tá? Então, isso daqui é a média dos meus f's. Tá? Então, o f da média é menor ou igual que isso. Tá? O f da média desse intervalo. Então, pela desigualdade de Jensen, você tem que 1 sobre... Só que a média desse intervalo é exatamente... O ponto médio desse intervalo é o m. Né? Então, 1 sobre seno de πm q é menor ou igual do que isso. Isso aqui é desigualdade de Jensen nesse caso. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos aplicar isso aqui nessa soma. Portanto, daí, segue o seguinte, que a soma m de 1 até q menos 1, né, de 1 sobre seno de πm sobre q, é menor ou igual que a soma de m de 1 até q menos 1, a integral de m menos meio até m mais meio, de 1 sobre seno de px sobre q dx. Bem, que nada mais é do que a integral, essa integral aqui. Né? Esses são intervalos todos disjuntos. Isso aqui passa a ser integral quando m é 1, vai de meio. E quando m é o valor maior, que é q menos 1, vai até q menos 1 mais meio, então q menos meio, dessa função, 1 sobre seno πx sobre q dx. Vamos fazer uma mudança de variável aqui, vamos chamar x de q vezes y. Quando eu chamo x de q vezes y, isso aqui dá igual à integral de... Bem, quando x é meio, o meu y dá 1 sobre 2q. E quando x é q menos meio, então isso aqui dá 1 menos 1 sobre 2q. Se não estiver errado, 1 sobre 2q. 1 sobre 2q, de quem? De 1 sobre seno de πy, tá? E o dx é q dy. Então, isso aqui dá igual a q dy. Tá? Muito bem, então você está integrando quase do 0 a 1. Do 0 a 1, isso aqui teria singularidade, eu não posso integrar. Mas eu estou integrando exatamente um pouquinho depois do 0, até um pouquinho antes do 1. Né? Estou integrando aqui um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Então, agora eu vou usar
o fato, né? Vamos usar o nosso fato lateral aqui. Então, agora eu vou usar que 1 sobre seno de πx é menor ou igual do que 1 sobre 2x. Para x pertencente a 0 a 1. Tá? Nenhuma dessas funções se anula nesse intervalo. Tá? Observe que quando x é um meio, isso aqui fica igual. Tá? Calma, então também não é isso. Talvez até meio. Tá? Então vamos ainda, antes de eu fazer isso, deixa eu pegar essa soma e reduzir em duas partes, né? Que esses intervalos aqui, o intervalo de 1 sobre 2q até 1 menos 1 sobre 2q, isso daqui é simétrico com relação ao meio. Tá? Então aqui eu tenho aqui um meio, né? Eu tenho π sobre 2. Eu estou integrando uma parte que é igual a essa. Tá? Vou dividir essa integral, vou botar duas vezes então, isso aqui é 2q, vezes a integral de 1 sobre 2q até 1 meio. 1 sobre seno πy dy. Tá? Que a integração é simétrica com relação ao meio e a função seno de πy é simétrica com relação ao meio também. Tá? Agora sim, nesse intervalo 1 sobre 2, de 0 a meio, né, vai valer uma desigualdade desse tipo aqui. Né? Eu quero tirar esse seno de baixo e botar 1 sobre 2x. Né? Vamos ver se uma desigualdade desse tipo é possível. Né? Isso aqui é só pegar a função f de x igual a... que é que eu quero provar? Que esse cara, seno de x é maior, né? Então, quero ver seno de πx menos 2x. Gostaria de provar que ela é maior ou igual que 0. Né? Nesse caso aqui, o f de 0 é 0. E o f de meio é 0. Então, a função aqui de 0 a meio, ela já começa no 0. E no meio, ela está no 0. O que acontece aqui no meio? Bem, no meio, quem é o f' de x? Né? A derivada dela... Seno de πx, derivada de seno é cosseno, então fica π cosseno de πx menos 2. Né? Essa derivada aqui de 0 a meio, né, que você pode ver que ela só tem uma raiz. Só tem um cara, né, quando o x é 0, eu começo positivo, então começo crescendo. Né? Vai ter um momento em que π cosseno de πx vai ser igual a 2, e quando x é 1 meio, eu fico com menos 2, né? Porque a função cosseno é estritamente decrescente, de 0 a meio. Né? Então essa derivada aqui começa positiva, e depois fica 0 e fica negativa. Então o gráfico da minha função original tem que ser assim. Crescente, aqui é o 0 e aqui fica negativo. Tá? Como nos dois endpoints ela é 0, então ela tem que ser não negativa no meio. Tá? Então isso aqui é de fato maior ou igual que 0, e essa desigualdade aqui é exatamente dada por isso. Muito bem. Então vamos usar esse fatozinho auxiliar. Agora eu venho para cá e digo que isso aqui é então menor ou igual do que 2q vezes a integral de 1 sobre 2q até meio de 1 sobre 2x, 2y, dy. Né? Esse 2 corta com esse 2. Né? Isso aqui fica q, que multiplica log de y de 1 sobre 2q até 1 meio. Isso aqui é igual a q, que multiplica log de 1 meio menos log de 1 sobre 2q. Tá? Que dá igual a aqui tem log de 1 meio, aqui vai cancelar com log de 1 meio, e aqui tem menos log de menos, tem menos e tem log de 1 sobre q, que é menos log de q. Então esse negócio aqui vai ficar q log de q. Né? Mas isso tudo foi a cota superior para essa soma aqui. Né? Eu ainda tinha 1 sobre raiz de q multiplicando. Tá? Então, por estrela, chegamos ao resultado, né? A soma de
n mais 1 até m, que de n é menor ou igual do que raiz de q log de q. Tá? Porque eu ainda tenho essa raiz de q no denominador aqui. Tá? A gente provou foi que essa soma aqui, né, era menor ou igual do que q vezes log de q. Tá? Então essa prova tem essencialmente 3 componentes. Né? A primeira é você escrever de novo o seu caráter usando a transformada de Fourier, né, para usar a proposição anterior, que você conhece moralmente quem são os coeficientes de Fourier aqui. Né? Aí você faz exatamente esse n desaparecer, né, daqui e ficar só aqui nessa soma de exponenciais. Por que isso é bom? Para você usar Fubini, né, e passar essa soma de exponenciais aqui, tentar avaliar ela. Ela você avalia da forma que a gente fez antes, né, somando a PG e cotando por 1 sobre seno. Agora, você vai usar, de fato, essa desigualdade de Jensen para manipular essa soma, transformar essa soma no integral. E, no final das contas, você vai fazer o log aparecer trocando 1 sobre seno de px por 1 sobre 2x por essa desigualdade. Tá? Esse caminho, eu imagino, não ser único para você chegar... O passo principal é, de fato, você botar essa análise de Fourier para funcionar, para fazer aparecer essa soma aqui. Né? Uma vez que você chega numa soma desse tipo, existem maneiras diferentes de você concluir que isso daqui é da ordem de Q log Q. Né? Aqui é simplesmente uma maneira bonitinha, mas imagino não ser única. Legal? Então pronto, essa é a primeira parte. Então, vamos fazer agora a segunda parte. Né? Então vamos lá, supõe agora que Q é não primitivo e também não principal, né? E a gente diz com condutor F. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever aqui o meu Q. O F é o condutor, sei que é um divisor, né, do Q, então eu vou escrever o Q como sendo F vezes G. Tá? Que é o F vezes G. E existe aqui um caráter Q1, módulo F, o caráter Q1 módulo F, tal que Q de N é o meu Q0 de N vezes o Q1 de N. Onde Q0 é o principal módulo Q. Né? Essa é a fatoração. Isso quer dizer que o Q1 induz o Q. Né? Obviamente, você tem que multiplicar pelo caráter principal módulo Q para exatamente tirar, porque aqui podem ter caras que são primos com F, mas não são primos com N. Desculpe, é o contrário. Né? Caras que são primos com F, mas não são primos com N. Então, esse valor teria que dar 0 aqui, mas aqui ele não dá 0. Tá? Primeira observação que você olha é que o caráter Q1 não é principal. Observe, então, que o caráter Q1 não é principal módulo F, porque se esse cara fosse principal módulo F, se esse cara fosse o principal módulo N, né, esse aqui estaria, de alguma forma, estendendo esse, né? Então, o que seria o principal módulo N? Módulo Q, desculpem. Ai, mas isso aqui está... fora das minhas hipóteses, tá? Então, uma observação aqui. Vou botar aqui um remark. Observe que Q1 não é principal módulo F. Tá? Porque a ideia aqui, gente, é exatamente eu usar
o que eu já provei no módulo F. Tá? Então, a ideia de a gente escrever isso daqui, tá? E tentar usar o que a gente já sabe, módulo o condutor. Né? Mas aqui eu vou precisar fazer um pequeno truque, tem uma pequena inversão de Möbius aqui para considerar. Né? Então aqui você vai escrever o seguinte. Escreva agora o seguinte. Então vamos escrever aqui a soma. Qual é a soma que a gente quer considerar? Soma de Q de N, N de N mais 1 até M. Tá? Essa soma aqui é igual ao quê? Então isso aqui. Primeira soma eu vou escrever igual. Q de N, vou só trocar agora pelo Q0 de N. Tá. Q1 de N, então aqui não fiz nada. Agora essa segunda soma, deixa eu passar o Q1 para frente. O Q0 de N é o caráter principal, o módulo Q. Né? Ele tem que dar 1 quando N é primo com Q, e tem que dar 0 caso contrário. Né? Então, vou escrever isso daqui como sendo, usando a função de Möbius. Isso daqui é a soma μ de D, né? Onde o D divide N e o D divide Q. Toda vez que o N for primo com Q, eu só tenho o D igual a 1 nessa soma e ela dá 1. E toda vez que o N não for primo com Q, eu já vi que a soma da μ sobre esses divisores do MDC dá 0. Tá? Então é só isso daí, só esse pequeno truque que a gente tem que fazer. E agora a gente só faz desenvolver isso daí. Então vamos desenvolver, me ajuda a desenvolver essa soma aqui. Então vamos lá. Continuando com aquela soma ali, isso aqui dá igual a... Vou trocar a soma, vou passar a soma do D para frente, tá? Então essa soma... Quer dizer, o D está dividindo N, o D está dividindo Q, o Q está parado. Então vou passar essa soma sobre D dividindo Q para frente. Tá? E aí depois eu vou somar em N. Então isso aqui soma dividindo Q. μ de D. E essa soma aqui agora em N. Então o N vai de Nzão mais 1 até Mzão. Só que agora o D divide N. Né? Você vai somar o Q1 de N. É isso que está escrito ali? É isso que está escrito aqui, né? Muito bem. O que é que eu faço agora? Bem, o que eu faço agora é... Vamos ver se eu consigo acertar isso aqui. D divide Q, μ de D. Só que o N agora aqui, ele vai de... O N tem que ser um múltiplo de D. Tá? Então, o N vai ser um D vezes K. Tá? Então, aqui, nessa soma aqui, né? O N vai ter que ser um D vezes K. Tá? Então, essa soma aqui, ela vai variar de K. O K vai ser de N mais 1 sobre D. Né? Parte inteira, assim, se você quiser. Até o M sobre D, parte inteira embaixo. E aqui vai ficar Q1 de D vezes K. Tá? Que eu posso separar como Q1 de D, Q1 de K. Então fica aqui Q1 de D sai, e aqui fica só o Q1 de K. Então pronto. Então, uma vez que eu chego nisso daqui,
Nessa soma aqui é que eu vou usar a desigualdade de Polya-Vinogradov, que eu sei agora com F, né? Porque o Q1 é módulo F, então isso aqui é uma soma de caracteres sobre números consecutivos, não interessa de qual até qual, né? Sobre esse caráter Q1. Então, isso aqui fica... acho que eu vou jogar aquele Q1 de D para... Vou jogar aquele cara fora, né? Então, deixa eu fazer só o seguinte. Então, no final... Tá? Então, isso aqui implica que a soma que a gente começou, soma de Q de N, N de N mais 1 até Mzão, em módulo, né? Isso tudo era igualdade até aqui. Agora eu vou passar o módulo para cá. Quando eu passar o módulo, eu vou simplesmente jogar isso daqui. O que é que eu quero fazer? Então, aqui eu vou trocar por 1, tá? Vou botar a soma sobre todos os divisores de Q. Né? Isso aqui é menor ou igual que 1, isso aqui é menor ou igual que 1. E essa soma aqui é menor ou igual do que, pela desigualdade de Polya-Vinogradov, no caso inicial, F meio log de F. Tá? Mas veja bem, essa soma aqui é sobre os divisores de Q, soma de 1 sobre os divisores de Q, mais o D, na verdade não é sobre os divisores de Q, né? Porque o meu Q1 é um caráter módulo F, tá? Então eu estou escrevendo aqui o meu Q como sendo F vezes G. Toda vez que eu tiver um divisor de F, tá? Esse Q1 vai zerar. Tá? Então, na verdade, essa soma aqui ela só existe sobre os divisores de G. Tá? Pode ainda haver um divisor de G que seja divisor de F, pior ainda, né? Mas se o cara for um divisor de F, tá? Se não for primo com F, esse cara aqui vai zerar, né? Então, essa soma aqui ela só existe sobre os divisores de divisor de G. Tá? Muito bem. Tá claro isso? E agora eu uso simplesmente que, por exemplo, isso aqui sai da soma, obviamente, né? E a quantidade de divisores de um número, né? Para cada divisor, eu posso pegar o divisor complementar dele, né? Então, a quantidade de divisores do número é menor ou igual que 2 vezes a raiz do número. Né? Para cada divisor D1, eu tenho o G sobre D1. Um desses dois é menor ou igual que a raiz de G. Um divisor é menor ou igual que a raiz, então a quantidade de divisores, como eu divido em pares, né? Um é sempre menor que a raiz e um é maior que a raiz. Então a quantidade de divisores é menor ou igual que 2 vezes a raiz de G. Tem 2 vezes a raiz de G, tem um raiz de F aqui e tem um log de F. Portanto, eu tenho raiz de G vezes raiz de F é 2Q, como prometido, log de F. Raiz de Q, desculpa, né? 2Q é meio. Tá? Então, esse é o truque, né? É você usar o fato, essa é a estratégia, você usar o fato de que ele é não primitivo, escrever ele como um caráter induzido pelo condutor e tentar usar a desigualdade de Polya-Vinogradov, que vale agora para esse caráter primitivo, né? E o meio de você fazer isso é você separar usando essa inversão de Möbius aqui no meio. Beleza? Tranquilo? Pronto, isso aí essencialmente encerra a parte principal do que eu queria falar para vocês hoje, né? Esse refinamento da desigualdade de soma de caracteres. Existem algumas formas de você até melhorar um pouquinho mais isso daqui, tá? Mas não é muito, né? Isso aqui já está mais ou menos no limite do que isso aí é verdade. Para você melhorar isso daqui, não existe nada, pelo menos que eu conheça, que seja mais geral de forma absoluta, né? Em casos particulares, né? Por exemplo, dependendo da ordem desse caráter aqui, no grupo de caracteres, você tem alguma coisa aqui que possa depender da ordem do caráter. E coisas assim, mas você tem que ir assumindo coisas qualitativas a mais sobre o caráter, você pode refinar isso aqui um pouquinho mais. Mas isso aqui, para todos os propósitos, serve bem. Muito bem. Tranquilo essa prova?
Tá? Então, hoje vocês aprenderam a provar isso daí. Eu vou começar a falar um pouquinho agora, já introduzindo que a aula de amanhã é um tanto quanto mais longa. Então, já vou adiantar assuntos que eu poderia falar amanhã, para a gente amanhã provar o teorema dos números primos em PA. Nosso objetivo agora, né, uma vez que a gente acabou de provar essa desigualdade aqui, é entrar um pouquinho nas funções L de Dirichlet e provar amanhã, né, que toda progressão aritmética, né, onde a razão e o termo inicial são primos entre si, tem infinitos primos. Tá? Então pronto, deixa eu falar um pouquinho, vamos começar a falar só um pouquinho sobre a teoria de fato qualitativa do que é as minhas L funções de Dirichlet. Tá. Então, uma L função de Dirichlet, tá? Se vocês vão escutar muito aí quando vocês forem assistir alguma palestra em teoria dos números, muitas pessoas vão falar esse nome L function, tá? Uma Dirichlet L function nada mais é do que uma série de Dirichlet que a gente viu, onde os coeficientes formam um caráter de Dirichlet, né? Ou seja, então é uma série de Dirichlet onde esses coeficientes eles não são aleatórios, eles têm uma certa estrutura aritmética interessante, tá? Então, vamos escrever assim. Definição. Seja que um caráter de Dirichlet módulo Q, tá? A função que eu vou chamar, a partir de agora, L de S, que é a soma Q de N, N a menos S, N de 1 até infinito, é chamada função L de Dirichlet. Então, isso aqui é uma Dirichlet L function. Associada ao meu caráter Q. Tá? Coisas bastante básicas que você pode saber. A primeira observação que você tem sobre essas funções são o seguinte, né? Primeiro, o que acontece se o meu Q for o caráter principal? Se o meu Q for o caráter principal, né, módulo Q, né, então isso aqui vai ser, ela vai ser só alguns uns, né, em algum momento, né. Tá? Então os coeficientes vão ser todos não negativos, né, e a cada vez que eu passar por um sistema completo de restos módulo Q, eu vou ter φ de Q coeficientes 1. Então, obviamente, essa soma aqui diverge quando eu faço S tender para 1. Tá legal? Tá? Então é fácil ver que se o Q for o caráter principal, eu tenho que a minha abscissa de convergência absoluta é a minha mesma abscissa de convergência, que isso daqui é igual a 1. Tá? Essa soma aqui ela não converge no 1. Né? E como a gente viu, ela não tem uma continuação analítica além do 1. Né? Como vimos, como os coeficientes são não negativos, não há continuação analítica ao redor de S igual a 1. Já já a gente vai ver que ela de fato tem um polo de ordem 1 no S igual a 1. Essa é a minha primeira observação. Observação 2, a observação trivial é que se o Q for 1, né, se o Q for 1, a minha L de S aqui nada mais é do que a função zeta de Riemann. Tá?
Se você estiver trabalhando no módulo 1, só existe um caráter módulo 1, que é onde todo mundo é 1, isso aqui da função zeta de Riemann. Então, as funções L de Dirichlet são uma possível extensão natural da função zeta de Riemann, nesse sentido. Agora, a minha observação 3, que talvez seja mais interessante do ponto de vista do que a gente já fez, e até certo ponto não trivial, é que se o meu caráter que for não principal, né, a gente já viu que as somas, né, que de n de 1 até qualquer nzão, tá, elas são uniformemente limitadas. Tá? Então, isso aqui são uniformemente limitadas. Uniformemente em nzão, né? Não depende de nzão essa conta, né? Você pode ver isso da forma mais trivial possível, pelas relações de ortogonalidade, né? Essa soma, cada vez que eu passo por Q caras, ela zera, né? Ou você pode ver pela a fórmula de Polya-Vinogradov que a gente acabou de provar, né? Só que isso aqui é limitado, uniformemente limitado. Então, o primeiro teorema que a gente provou sobre séries de Dirichlet é que se eu tenho a sequência das somas parciais em um certo ponto S0, que é uniformemente limitada, então a minha série define uma função analítica à direita desse cara. Só que quem é esse cara aqui? É o S igual a 0, não S igual a 1. Né? Então, portanto, a minha função S, que mapeia um L de S aqui, é analítica no semiplano a S complexo, real de S maior do que 0. Então, esse é o começo da nossa história. Essas funções L de Dirichlet, se for o meu caráter principal, eu vou ter um polo no 1. Se eu não for meu caráter principal, já está provado, pelo que a gente já fez aqui, que essa função define uma função analítica à direita do zero. Tá? Depois a gente vai provar a equação funcional para essas L funções, e de fato, se o meu caráter não for o principal, isso vai ser uma função inteira, né? E se o caráter for o principal, vai ser uma função meromorfa com o polo simples no 1. Tá? Então essa é a primeira observação que eu queria lembrar a vocês. Muito bem. O que eu quero fazer mais com isso? Então, vamos lá. Agora eu vou só listar aqui proposições. Então, hoje a gente fez proposição 1, teorema 2, proposição 3. São só corolários dos exercícios que vocês já fizeram, né? Então, ou já fizeram ou vão fazer nessa lista. Então, seja aqui um caráter de Dirichlet módulo Q. Então, a minha função L de S aqui é igual, tem um certo fórmula produto, né? Limite quando P menor ou igual que Q, produtor, limite, desculpa, quando Q vai para infinito, sobre os produtos P menores ou iguais que Q, 1 menos Q de P, P a menos S a menos 1. Tá? Isso aqui vale uniformemente em compactos de real de S, tá? Maior do que 1. Isso. Tá. Então, esse tipo de teorema a gente já viu. Né? Esse aqui segue do fato da função, do caráter de Dirichlet, da função que é completamente multiplicativa, tá? E dela ter módulo 1. Tá?
Portanto, isso aqui, essa convergência, essa fórmula produto, ela vale uniformemente em compactos. Aqui eu estou botando o real de S maior do que 1, tá, gente? Apesar dela definir uma função analítica, real de S maior do que 0, essa fórmula produto aqui, ela só vale em real de S maior do que 1. Daqui, o que eu quero fazer com vocês? Seguem duas coisas interessantes. Primeiro é o seguinte, né? Corolário disso daqui, corolário disso daqui é que a função L, essa função aqui, LS aqui, não possui zeros nesse semiplano. E S pertencente a C, real de S maior do que 1. Tá? E isso aqui é consequência de quê, gente? Moralmente falando, tá? Isso aqui é consequência dessa fórmula de produto, né? O produto de coisas que não é zero, não pode ser zero, né? Mas de maneira mais formal, como esse produto aqui é um produto infinito, né? O que você tem aqui é o teorema invariável complexa, que vocês lembram, um dos teoremas de Hurwitz. Tá? Então, se você tem... Vou lembrar para vocês aqui, né? Se você tem uma sequência Fn convergindo para F, tá? De funções holomorfas, tá? Uniformemente em compactos de um certo domínio U, tá? Então você tem o seu certo domínio U, se minha sequência Fn converge para F em compactos, converge uniformemente em compactos desse domínio. Então, o que acontece é que ou a F tem que ser zero, identicamente nula, ou elas vão ter a mesma quantidade de zeros nesse domínio. Né? Então, das duas acontece um. Então, né, a primeira opção é F ser identicamente nula, e a segunda opção é que em qualquer bola, né, vamos escrever assim, para qualquer bola de centro A e raio R contida em U, digamos, bola aberta, aqui, tá? A quantidade de zeros, vamos botar aqui, zeros de F, quantidade de zeros de F, nessa bola aqui, tem que ser igual à quantidade de zeros de Fn, nessa bola aqui, né, para N maior ou igual, num Q1 certo N0. N0 dependendo dessa bola, né? Tá? Ou seja, se você tem uma sequência de funções que convergem uniformemente em compactos, né, se a função limite não for identicamente nula, elas têm que ter o mesmo número de zeros em qualquer bola aberta na situação limite. Tá? Portanto, se essa função L tivesse algum zero aqui à direita do 1, se essa função tivesse algum zero aqui à direita do 1, tá? Pega uma bolinha aqui, ao redor desse zero. Esse produtório aqui, para algum Q, né, que isso aqui é o limite quando o Q vai para infinito, são as minhas funções Fn, teria que ter
A partir de um certo Q teria que ter esse zero aqui. Só que essas funções aqui, elas são funções que não tem zero. Onde é que estão os zeros desse cara? Só tem polos na reta imaginária e não tem zeros. Né? Nesse semiplano aqui. Né? As funções não têm semiplano porque elas são exatamente 1 sobre 1 menos de pp elevado a menos s. Tá? Então elas não têm zero nesse semiplano. Fica aqui para vocês verificar que, de fato, a função f não é identicamente nula, né? Que essa função limite aqui, definida por essa série de Dirichlet, quando meu que não for o caráter principal ou não principal, tanto faz, essa função aqui não é identicamente nula. Né? Como é que você provaria isso aí para mim? Bem, se o meu que for o caráter principal, é claro que não é identicamente nula, porque quando eu tendo para S igual a 1, eu vou explodir com esse negócio. Então, ela não pode ser identicamente nula. Agora, quando o que é um caráter que é não principal, o que é que vocês acham? Como é que eu provo que essa função não é identicamente nula? É uma pergunta que até certo ponto parece trivial, mas para a gente poder usar o teorema de Hurwitz, a gente tem que garantir que a função que a função que é o limite, não é identicamente nula nesse domínio. Minha pergunta é exatamente por que essa função aqui, que é um caráter de Dirichlet qualquer, por que essa função aqui não é identicamente nula? O que é que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Vocês podem ver o limite, por exemplo, né, quando vamos pensar aqui. Minha sugestão seria vocês tentarem dividir, digamos, tentar ver qual é o limite desse cara quando você pega na reta real. Né? Vamos tentar ver aqui. Quando eu pego na reta real aqui mesmo, tá? Pego um sigma, faço esse sigma tender para infinito. Né? Olho para o L de sigma aqui, né? Que é a soma aqui de n a menos sigma. Né? Eu vou tentar dividir pelo primeiro cara. Né? Na verdade é o Ki de 1, né? Então isso daqui é simplesmente 1, que é o primeiro cara, né? Mais a soma, quando n é 2 até infinito, Ki de n é menos sigma. Né? Então esse módulo de L de Ki, sigma, Ki é maior ou igual do que 1 menos soma desses módulos aqui, né? De n de 2 até... Mas aí você pode escolher um sigma muito grande, de modo que isso aqui fique muito perto de zero. Né? Ou seja, quando o sigma é muito grande, isso daqui dá 1, dá essencialmente perto de 1. Né? Portanto, não é identicamente nulo. Né? Então isso aqui pode tender para zero quando sigma vai para o infinito. Né? Teorema convergência dominado, se você quiser. Né? Já que é convergente quando o sigma é 2. Né? Então, isso aqui vai para zero, então esse cara aqui é maior ou igual que 1. Portanto, essa função não é identicamente nula. Você pode usar o teorema de Hurwitz. Né? Nenhuma dessas funções tem zero.
à direita do 1, o produto delas não pode ter zero, porque convergem uniformemente em compactos para essa. Tá? Então é assim que a gente prova que a função zeta de Riemann não tem zeros à direita do 1. É assim que a gente prova que qualquer função, L função de Dirichlet, não tem zeros à direita do 1. Tá? Quando a pessoa diz para você, porque é um produto de algumas coisas, é um produto de coisas que não é zero, não é zero. Tudo bem, moralmente falando é isso, mas formalmente falando, do ponto de vista de variável complexa, você tem que entender o que é uma convergência de produto infinito, né? E invocar, para fazer isso, certamente, o teorema de Hurwitz, para poder justificar isso daqui. Tá? Tudo bem, 6h50. Vamos encerrar por aqui a aula de hoje. Amanhã a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essas L functions de Dirichlet e provar o teorema dos primos em PA. Valeu, gente. Amanhã às 5 da tarde a gente se vê e quando for